Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Hoje, aqui na Ordem Espírita de Sicília, vamos falar sobre o tema central do mês de alerta à evangelização, cujo tema é: a família também evangeliza? Então, nós vamos conversar hoje um pouco sobre esse tema. Para começar, eu trouxe um texto bem pequenininho de Emmanuel, que está no livro Vida e Sexo, no capítulo 2, que se intitula Família. E essa mensagenzinha diz o seguinte, vamos lá. De todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Temos dessa forma, no intuito doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Muito bem, depois dessa mensagenzinha, vamos à nossa prece inicial. Deus nosso Pai, Jesus nosso querido Mestre, muito obrigado por estarmos aqui em mais um dia de estudos nesta casa tão querida e que nós possamos aprender um pouco mais sobre os teus ensinamentos. Que nós possamos sair desta reunião de hoje, mesmo que virtual, um pouco melhores do que quando chegamos. Que o Senhor esteja conosco hoje sempre, nos intuindo da melhor forma possível. Graças a Deus. Então, gente, vamos lá, vamos começar. O questionamento é o seguinte: a família também evangeliza? Para a gente começar, eu vou conceituar o que é família, o que é evangelização e vamos tentar relacionar as duas coisas, certo? E aí, no dicionário, existe um conceito de família que é o seguinte, eu vou ler para vocês. É um conjunto de pessoas, em geral, ligados por laços de parentesco, que vivem sob o mesmo teto. Primeiro conceito sobre família. O segundo conceito é pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação ou adoção. Então, nós temos esses dois conceitos no dicionário Michaelis, que está na internet. E o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é a casa que faz todo esse trabalho que envolve a geografia, tanto física, né, que é o mapeamento do nosso Brasil, como a questão da geografia política. E o conceito de família, ele está envolvido nessas questões da geografia política. O IBGE hoje admite outros formatos de família que sejam diferentes daquele conceito de pai, mãe, filhinhos, bichinhos de estimação e outras coisas. A família, para o IBGE, já é considerada uma relação entre pessoas até mesmo de diferentes laços consanguíneos, de outras famílias que se reúnem sob um mesmo teto, e isso pode ser considerado família. A construção da família, ao longo de 60 anos para cá, mudou bastante. Aquela figura pai, mãe, filhos, ela já é completamente diferente. Hoje temos crianças que moram com os avós, com os tios, com padrinhos.
pessoas que saíram de suas casas e foram morar juntos por questões de objetivos comuns, enfim. Novos formatos de família surgiram ao longo desses 60 anos, como o IBGE está prevendo. Então, de 1960 para cá, outros arranjos familiares foram feitos. Então, não pensemos em família somente como papai, mamãe, filhinhos e bichinhos de estimação. Existem outros formatos de família. E o conceito de evangelização que a gente acha no site do CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, é o seguinte: evangelização é a difusão do conhecimento espírita e da moral evangélica pregada por Jesus, apontado pelos espíritos superiores, que trabalham na codificação como modelo de perfeição para toda a humanidade. Então, evangelização é o conhecimento espírita, no caso da nossa religião, aliada aos ensinamentos que Jesus nos deixou, né, que os próprios Espíritos colocam no Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso guia e modelo. Então, os ensinamentos de Jesus, sob a ótica espírita, formam a evangelização espírita, certo? Então, nós temos os dois conceitos, de família e de evangelização. E aí vamos tentar contextualizar as duas coisas. Primeiro, os responsáveis, eu vou colocar responsáveis por conta até daquilo que a gente colocou no iniciozinho. A família não é só formada de pais, mães, né? Hoje existem famílias cujas crianças e jovens moram com avós, tios, padrinhos, enfim, existem outros formatos, né? Então, nós vamos usar o termo responsável ao invés de falar pais e mães, tá? Para a gente englobar um grupo de pessoas maior. Perdão. Então, os responsáveis cuidam dos filhos em várias situações, certo? Na saúde, na alimentação, da atenção, educação, ensina algumas coisas sobre convivência social e outros aspectos. Então, os responsáveis que cuidam das crianças e dos adolescentes, de alguma forma, têm esse cuidado, né? Alimenta, se preocupa com a saúde, se preocupa com a questão da educação, convivência social e outros papéis. Então, essa preocupação, esses são os cuidados que os responsáveis têm aí com seus filhos, crianças e jovens. E há alguns aspectos dessa relação responsável e filho exigem o cumprimento de alguns deveres. É dever do responsável a questão da alimentação, da educação, da saúde de seus filhos, assim como os filhos, né, as crianças e os adolescentes têm alguns deveres também, como ir à escola, ajudar em algumas tarefas domésticas. Então, existe aí uma via de mão dupla, onde os responsáveis possuem uma determinada obrigação e, consequentemente, os filhos também têm determinadas obrigações. E aí, a gente se questiona, e com relação à doutrina espírita, com relação ao espiritismo? É um dever do filho cujos responsáveis são espíritas estar na casa espírita, na evangelização infantil ou na mocidade junto com os pais?
É um questionamento importante. Se os responsáveis são espíritas, eu moro com a minha avó vai para o centro espírita e ela me leva para o centro junto com ela. Meu pai, minha mãe, meus tios, quem que seja. Sendo espíritas, essas crianças e jovens, elas têm esse dever de estar na casa espírita junto com os seus responsáveis. E um outro questionamento que eu levanto além desse é dar a mesma relevância à evangelização infantil e juvenil comparado aos deveres que essas crianças e jovens têm, que é ir à escola, ir a curso, ou outros compromissos que venham a esses jovens e crianças terem, tipo, sei lá, escolinha de futebol, algum esporte, tarefas domésticas, dá a mesma relevância para a evangelização para esses outros compromissos, seria certo? Boa parte dos evangelizadores que a gente vê assim, de nome e até mesmo diretrizes de federativas colocam que sim, é interessante a gente dar a mesma relevância. Até porque a evangelização espírita, ela orienta as crianças, orienta os jovens e também os adultos, norteando a conduta e se propondo a tornar pessoas melhores moralmente. A evangelização nos prepara para nos tornarmos pessoas melhores. Tratar de assuntos do espírito, tratar de assuntos morais dentro da evangelização. Então, assim, o aprendizado intelectual que a criança tem na escola, nos seus cursos, o aprendizado social com alguns deveres domésticos ou com algumas coisas que a família venha a passar para essas crianças e para esses jovens, é importante. E é muito importante também a gente tratar com as crianças e com os jovens sobre as questões espirituais, sobre a questão do bem, sobre a questão do amor. Então, tratar do intelecto e tratar da moral e tratar do bem e tratar das questões espirituais com as crianças e os jovens deveria ter dentro das nossas famílias a mesma importância, a mesma relevância, o mesmo peso. Existe uma frase atribuída a Chico Xavier, que coloca que quem sabe pode muito e quem ama pode mais. Quando a gente tem as questões intelectuais em equilíbrio com as questões morais, com as questões do espírito, a gente tendo esse equilíbrio, a gente vive de uma forma plena, a gente está caminhando para uma evolução mais rápida. A gente sabe que, enquanto nós aqui, moradores da Terra, temos uma asa mais pequena que a outra. A gente tem. Às vezes a gente desenvolve a nossa intelectualidade mais rápido do que as nossas questões morais, ou desenvolvemos as questões morais mais rápidas que a intelectualidade, mas tendo um equilíbrio entre as duas, ou seja, tanto o progresso intelectual, que faz muito bem para o espírito, como o moral, que também faz muito bem, os dois precisam ter essa relevância. Então, assim como o aprendizado intelectual, o ensinamento das questões espirituais, do bem, do amor, tem a mesma importância, tem o mesmo peso.
Então, assim, às vezes é uma tarefa muito difícil a gente convencer as nossas crianças e os nossos jovens a estarem conosco na evangelização na casa espírita. Mas para os responsáveis que têm essa dificuldade, é importante frisar que a gente tem que tentar sempre, não desistir, sempre orientar. Ah, mas o meu filho, o meu neto, o meu sobrinho, ele não está afim de ir para o centro. Não está afim, ele não quer. A gente pode, de alguma forma, estar evangelizando essas crianças, esses jovens, com os ensinamentos que a gente traz do centro. Porque realmente pode ser, entre aspas, traumatizante se a gente pegar uma criança ou um jovem e arrastar ela para uma coisa que ela não queira. Ok, a gente tem que ter esse discernimento. Porém, a gente pode não quer ir. Ok, não foi. Mas trazendo aquilo que a gente escuta, que a gente aprende dentro da casa espírita, trazendo para a nossa casa e fazendo com que ele reflita um pouco sobre determinadas atitudes, sobre ações, sobre pensamentos, já é um trabalho valioso. E é um trabalho incansável. Vai chegar um determinado momento que algumas dessas crianças, desses jovens, vão falar: poxa, a minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, quem seja, está falando isso e ouviu lá no centro, interessante, talvez seja legal de eu ir. E se tem outras crianças e outros jovens lá dentro, deve ser legal, deve ser interessante. Em algum momento essa criança e esse jovem vai sair. Ou até mesmo depois de criança e de jovem, né, caindo a ficha, entra e vai a uma casa espírita e começa a escutar, a tomar profundidade dos assuntos e seguir com o trabalho. Isso pode acontecer. Mas se a gente pensar que o dever, a obrigação de estar na casa espírita para que as crianças e os jovens tenham acesso às questões não só da matéria, mas também do espírito, para que ela se torne uma pessoa melhor, é importante a gente ter isso em mente. Às vezes a gente tem famílias que pensam assim: ele vai para a escola, mas hoje não vai para o centro porque tem uma outra atividade em cima. Seria muito interessante se as nossas famílias programassem, assim como a gente programa a escola, assim como a gente programa o curso, um momento de evangelização. É interessante isso. Então, se a evangelização da minha casa espírita é no sábado à tarde, então eu sento com o meu filho e coloco: olha, então você é na escola, bonitinho, tem curso aqui, e hoje, né, no sábado, né, de 4 às 5, de 5 às 6, de 3 às 4, o horário que for, é o horário da evangelização, da mocidade. Então, vamos fazer um esforcinho para estar nesse horário? Vamos? Isso é inegociável. Por mais que, às vezes, o jovem ou a criança vá meio ressabiada, vai chegar um determinado momento que ela vai internalizar. A gente conhece vários casos assim. Mas não olhava, ficava de cara amarrada, mas, de alguma forma, aqueles ensinamentos serviram para a vida, né, para a vida à frente, e principalmente para
a nossa evolução moral de alguma forma. Então, assim, para nós, enquanto evangelizadores, é muito importante que a família participe desse processo de evangelização. É importante que a família participe desse incentivo à evangelização. E seria mais importante ainda que os responsáveis participassem também das atividades das casas espíritas. Em algumas localidades, em algumas casas espíritas, o responsável torna a casa espírita como um dever para o seu jovem e para a sua criança, mas o responsável mesmo não vai à casa espírita. É importante ter essa participação. É muito importante trazer o jovem e a criança para esses ensinamentos de forma direta, incentivando eles a estarem na evangelização, ou de forma indireta, trazendo os ensinamentos da evangelização, daquilo que a gente escuta dentro da nossa casa espírita para dentro de casa. Então, isso é importante a gente ter em mente. As ações e os exemplos que os responsáveis nos dão diz muita coisa sobre quem são os filhos. Então, por isso que é bastante importante esse contato com relação às questões do espírito, com relação à moral. Às vezes pode acontecer daquele responsável que deixa o filho no centro e vai embora para outro lugar, da gente ter uma pequena inversão de papel. E os filhos que estão ali no centro de forma assídua trazerem para dentro da casa essas questões morais e passar para os pais. É interessante nessa troca de mão, né? Então, pode acontecer. Então, por isso que a gente coloca o conceito de família, né? Não é o responsável passando para o filho somente, mas pode acontecer do filho passar para o responsável. E ter essa troca, né? O responsável ser aquele que propicia todos os acessos materiais e o filho ter acesso a essas questões morais e trazer para os pais. Eu, particularmente, como evangelizador, já vi muito isso acontecer. E acredito que outros colegas evangelizadores também já tenham visto isso acontecer, essa via de mão dupla. E aí, consequentemente, os filhos alertarem os seus responsáveis sobre as questões morais, porque os filhos estão mais dentro da casa espírita do que os próprios responsáveis. Mas, então, essas ações e exemplos dentro de casa diz muito sobre a família como um todo, né? Eu tinha colocado há minutos atrás, as ações e exemplos dos responsáveis dizem muitas coisas sobre os filhos. Mas, na verdade, as ações e os exemplos da família como um todo dizem muita coisa sobre a família. Uma outra coisa muito importante é que a tarefa de ser influenciador para o bem é muito importante. Se a família possui algumas pessoas que são exemplos para as coisas do bem,
isso é importantíssimo para que aquela família entre num processo de evangelização muito bacana. Então, tanto o responsável quanto o filho, se ele se torna um exemplo de pessoa do bem, de uma pessoa que age no bem de forma constante, é muito importante para aquela família. Mesmo que a família tenha o livre-arbítrio de não agir no bem, mas tendo um influenciador desses atos dentro das nossas casas, já é um fator importante, já é uma coisa muito importante e, consequentemente, em algum momento, o restante da família se liga nas atitudes, nas boas atitudes que aqueles influenciadores para o bem acabam fazendo. E uma coisa importante com relação aos responsáveis com os filhos e esse dever de estar na evangelização é que vai chegar um determinado momento da vida dos filhos que eles vão tomar as próprias decisões deles. Então, os filhos passarão a fazer as próprias escolhas em determinado momento. Enquanto criança, pré-adolescente e adolescente até determinada faixa etária, até atingir a maioridade na maioria dos casos, os pais ainda têm essa influência sobre os filhos, fala da evangelização, incentiva a ir à evangelização infantil ou juvenil, traz os ensinamentos da doutrina espírita de Jesus para dentro de casa, mas vai chegar num determinado momento em que aquele filho vai simplesmente falar assim, olha, agora eu já tenho aí uma certa autonomia, não quero mais ouvir isso. E enquanto responsáveis, a gente precisa crer que as consciências devem estar tranquilas sobre todo o trabalho e todo o processo que foi feito. Se, porventura, o filho não quis seguir mais aquelas palavras ou os ensinamentos, ou não quis mais se tomar como exemplo a algumas pessoas da família ou os evangelizadores, que seja, é a escolha dele, para dali para frente. Mas a consciência de que o nosso trabalho, enquanto responsável, foi feito, é importante. É claro que ninguém gostaria ninguém gosta de, poxa, né, meu filho não quis seguir. Particularmente na minha família, contando um pequeno caso, o meu pai, ele fala que tem bastante sorte pela família, pelos filhos terem seguido a doutrina que ele tanto trouxe para casa e foi evangelizador por muito tempo. Porque chega um determinado momento que as escolhas são feitas e não quero ouvir, não quero seguir, não quero falar sobre. Ok. Porém, as nossas consciências podem, enquanto responsáveis e que incentivou e trouxe para dentro do lar esses ensinamentos, as consciências devem e precisam estar tranquilas. E não é largar de mão ou lavar as mãos. É insistindo devagarinho, de acordo com a abertura que é dada, e assim vai trabalhando isso. E, para a gente encerrar o nosso papo, afinal de contas, a família evangeliza? A resposta é sim.
Em que momentos a família evangeliza? Né? Primeiro, no incentivo à evangelização na casa espírita. Então, se a família espírita, os responsáveis incentivarem as crianças e os jovens a estarem na casa espírita, nas escolinhas de evangelização, nas juventudes espíritas ou mocidades espíritas, já é um passo de evangelização dentro da família. Quando nós temos um ambiente doméstico afetuoso e coerente, que favoreça o desenvolvimento moral. Sabemos que ninguém é perfeito. De vez em quando dá umas tretas dentro das nossas famílias. Mas se elas são resolvidas, um diálogo, um carinho, numa discussão saudável, sem críticas destrutivas a outro, apontando os equívocos sem julgamentos dentro de casa, já é um processo de evangelização. Que era o que Jesus fazia. Jesus não apontava o dedo para ninguém. Jesus vinha com todo carinho e ensinava. Quando ele curava, alguém falava assim, vai e não peques mais. É um tipo de ensinamento, tipo, não faz mais isso. Sem julgamento. Um outro ponto interessante dentro de casa é o evangelho no lar. Né, onde em breves momentos a gente consegue renovar e harmonizar as energias da nossa casa, consegue aproximar os bons espíritos para os nossos lares. 15 minutinhos em uma semana a gente pega o evangelho, lê um item, comenta rapidinho, faz uma boa prece e pede para que Deus harmonize as nossas casas e as nossas famílias. É um momento de evangelização da família. Quando a gente acompanha, dialoga e motiva as nossas crianças e os nossos jovens a tudo, seja no âmbito material, seja no âmbito moral. Quando a gente chega em casa, né, por exemplo, chega uma criança e um jovem reclamando de alguma coisa, falando assim, nunca devemos pagar o mal com o mal, vamos lidar com o bem. Esses ensinamentos que a gente traz para as nossas crianças é importante. E acompanhar esse processo é muito importante. E aí, com tudo isso que a gente falou, a gente pode dizer que o lar, as nossas casas, elas são a primeira escola para o nosso aprimoramento moral. Mesmo que aconteça de vez em quando algumas desavenças, alguns deslizes, as tretas, como eu coloquei agora há pouco, se a gente consegue diminuir a quantidade de desentendimentos e brigas e passa a aumentar a quantidade de diálogos, de acompanhamentos, de ensino moral, de incentivo a estar nas evangelizações, sem briga, sem obrigar de forma, né, se você for para o centro, você está de castigo. Aí é que a criança e o jovem não vai querer ir para o centro mesmo. Mas que a gente consiga motivar, incentivar as questões morais dentro de casa. Se não está a fim de ir para o centro, pelo menos dentro de casa, a gente trazendo essas palavras que a gente escuta nas nossas casas espíritas para dentro de casa, a gente está conseguindo evangelizar. E quando a gente começa a harmonizar a nossa casa e ter um ambiente familiar favorável, a gente pode dizer que, sim, a família evangeliza é bastante importante trazer a família para essa questão da evangelização. Para a gente fechar,
eu deixo para vocês aqui, como questão de pesquisa, 4 perguntinhas que estão no Livro dos Espíritos, para a gente ler, para ilustrar um pouco mais o nosso estudo. Eu só vou ler as perguntas e depois vocês, em casa, com mais calma, deem uma olhada nas respostas que fazem muito sentido para o nosso estudo que a gente fez hoje. A primeira pergunta é a questão 582, que diz o seguinte: pode-se considerar como missão a paternidade? Ou seja, enquanto aqui encarnados, ser responsável por alguém que venha até nós é uma missão? A outra pergunta que eu deixo é a questão 208, que diz o seguinte: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ou seja, nasceu, não é mais comigo? A terceira é a questão 775, que diz o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Se só tivéssemos laços de sangue, mais nada. Se não tivesse essa convivência familiar, qual seria o resultado? E a última é a questão 892, que diz o seguinte: quando os filhos causam desgostos aos pais, não ficam estes desculpados de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Então, se o filho simplesmente não quis mais saber daquilo que os pais falavam, os pais não seriam responsabilizados por isso? Então, pergunta 582, pergunta 208, pergunta 775 e pergunta 892, para a gente refletir um pouco aí sobre esse assunto. Então, a família evangeliza, incentivem os nossos jovens e as nossas crianças a estarem conosco no trabalho, estudando a doutrina espírita, no trabalho mais à frente um pouquinho, incentivem a estarem conosco na casa espírita, ensinando um pouco, aprendendo um pouco mais sobre esses ensinamentos, sobre as questões espirituais, sobre o bem, sobre o amor. Se porventura a gente encontra resistência, a gente traga do centro para casa, fazendo evangelho no lar, tentando harmonizar o nosso ambiente familiar para que a gente continue evangelizando aí os nossos jovens, as nossas crianças, e lembrando sempre que pode ter a via de mão dupla, de termos filhos que assimilem mais esses ensinamentos e que tragam para os responsáveis. A gente sempre tem que deixar isso bem claro. Então, eu me despeço por aqui. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo carinho. Saudades de vocês da Ordem Espírita de Sicília, e que nós continuemos trabalhando, mesmo no virtual, e estamos sempre juntos. E vamos fazer a nossa prece final. Deus, querido amigo, Jesus, nosso irmão e mestre, muito obrigado por mais um dia de estudo nesta casa tão querida, que nós possamos assimilar cada vez mais os teus ensinamentos e levar para os nossos lares aquilo que a gente aprende, a como amar o nosso próximo, a como fazer o bem sem ostentação, e sermos exemplos para aqueles que vieram depois de nós, para que eles possam assimilar e se tornarem pessoas de bem. Agradecemos imensamente por essa oportunidade,
Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre, e que as nossas intuições sejam sempre para o bem. Esteja conosco hoje e sempre, que nós possamos passar por esse período de dificuldades que nós estamos passando pelo mundo inteiro, com muita resignação e com muita fé. Muito obrigado por tudo mais uma vez. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Gente, um beijo, até a próxima, e que nós possamos nos encontrar em outras ocasiões. Tchau!